Ele cruzava o país há mais de 20 anos, com o motor roncando alto e o passado guardado no fundo da alma. Nunca parava muito tempo em lugar nenhum e nunca olhava para trás. Mas tudo mudou numa cidade esquecida, durante uma entrega que parecia só mais uma no meio de tantas. Ali, no balcão de uma lanchonete qualquer, alguém chamou por um nome que ele jurava ter deixado enterrado na infância. O que aconteceu depois transformaria não só aquela viagem, mas toda a história de vida desse caminhoneiro. Você está prestes a ouvir uma história de reencontro, dor e redenção, aqui no Estrada. Narrada. Capítulo 1. O silêncio da estrada. Os pneus rangiam na pista quente enquanto o caminhão cortava a rodovia como uma lembrança que se recusa a morrer. Joaquim estava no volante, com os olhos fixos no asfalto à frente e a mente perdida em um lugar que ninguém conhecia. Era assim havia anos, rodava, sem pressa, sem destino que realmente importasse, apenas seguindo o calendário das cargas e a vontade de não parar. Não era de falar muito. Os colegas de estrada o chamavam de Quinzão e só sabiam duas coisas sobre ele. Dirigia limpo e nunca tocava no assunto família. Quem perguntava ganhava silêncio. Quem insistia aprendia rápido que certas perguntas carregam pesos que não cabem em caminhão nenhum. Joaquim não sabia dizer quando exatamente tinha enterrado o passado, mas sabia o motivo. E esse tinha nome, rosto e o som de uma porta se fechando numa noite fria de infância. Ele não. Tinha mais fotos. Rasgou todas antes mesmo de completar 20 anos. Sabia o que diziam sobre ele, que a mãe tinha fugido, que o pai não aguentou, que os tios não quiseram. Mas o que ninguém sabia é que ele lembrava perfeitamente o cheiro do avental dela, a cor do esmalte que ela usava nos domingos. E a última coisa que ela disse antes de desaparecer: "Fica aqui, eu volto logo." Ele ficou. Ela nunca voltou. Desde então, o volante virou pai, a estrada virou teto, e o silêncio foi a única coisa que o acompanhava de verdade. Não era raiva, nem dor, era ausência, como se parte dele tivesse sido deixada num canto qualquer do mundo, e o resto seguisse andando, carregando frete e vazio. A nova carga era simples. Papelão prensado, destino certo, nada especial. Mas o destino tinha dessas armadilhas. Quando leu o nome da cidade no envelope amassado da transportadora, o peito a apertou sem aviso. Santarícia. Era pequena, esquecida, dessas que não aparecem em mapa nenhum de posto. O nome lhe soava familiar, embora ele não conseguisse lembrar por quê. Pensou em recusar, dizer que o caminhão precisava de revisão ou inventar uma dor nas costas. Mas o olhar do despachante foi firme, como se dissesse: "Não enche, Quinzão, é só mais um frete." E então ele foi. Rodou o dia inteiro com o nome da cidade martelando como um eco que não queria se calar. Quando cruzou a entrada da cidade, algo dentro dele se retesou. Não era medo, tampouco nostalgia. Era uma angústia, silenciosa, como se os pneus tocassem um solo já conhecido por partes que ele havia esquecido. As ruas eram estreitas, as casas modestas, o cheiro de coisa antiga flutuava no ar. Mas nada disso lhe trazia a resposta. Estacionou o caminhão perto da praça central, como indicava o papel. O ar estava parado, e as pessoas que passavam pareciam viver em outra década. Nenhuma delas o reconheceu, mas ele sentia algo estranho, como se estivesse sendo observado por alguém que o conhecia muito bem. Antes de descarregar, decidiu caminhar um pouco. Não era de sair do caminhão assim, mas aquele lugar puxava memórias que ele nem sabia que ainda existiam. Passou por uma escola com muro baixo, um mercadinho com o letreiro desbotado e, finalmente, por uma lanchonete com cadeiras de plástico encardidas. Parou na porta. Não sabia bem por quê. Foi quando sentiu aquele olhar. Uma senhora, sentada, sozinha, mexia o café com a colher sem pressa. Ela olhou para ele e congelou. Os olhos dela se arregalaram. Por um momento, Joaquim achou que ela fosse dizer algo, levantar, chorar, qualquer coisa.
Mas ela apenas sussurrou, quase sem mover os lábios. Rafinha? Joaquim travou. Aquele nome. Fazia décadas que ninguém o chamava assim. Sentiu o estômago gelar. Não era coincidência. Na mesma hora, ele virou as costas e voltou ao caminhão, com o coração disparado e a mente em turbilhão. Não queria saber. Ou queria. Não sabia. Apenas sabia que algo estava muito errado. Ou talvez estivesse finalmente certo. O que quer que fosse, aquela cidade não era só mais um ponto no trajeto. Ela carregava uma ferida aberta que nem o tempo, nem o diesel tinham conseguido fechar. E ali, naquele instante, ele entendeu. O silêncio da estrada estava prestes a ser quebrado. E ele não estava nem pouco preparado para ouvir o que viria depois. Capítulo 2. A encomenda. A descarga da carga seria demorada. Quando Joaquim chegou ao depósito indicado, um funcionário suado e mal-humorado explicou que os paletes estavam empilhados demais e que a empilhadeira só estaria disponível dali a umas 2 horas. Joaquim apenas assentiu com a cabeça, como quem já esperava algo assim. Não era a primeira vez que o relógio da estrada pedia paciência. O caminhão ficou encostado nos fundos da empresa, num espaço de terra batida, onde o sol parecia bater mais forte. Ele se sentou na sombra da carroceria, coçou a barba curta, tomou um gole de água morna da garrafa térmica e decidiu que, para manter a sanidade, era melhor andar um pouco. Seguiu em direção à pracinha que vira ao passar pela entrada da cidade. O movimento era quase inexistente. Uma criança empinava pipa com um barbante improvisado e 2 senhores discutiam o placar de um jogo que talvez nem tivesse acontecido. No canto da praça havia uma lanchonete pequena com fachada bege descascada e cadeiras de plástico meio tortas. Joaquim entrou com passos firmes, cabeça baixa, como quem só queria um café para passar o tempo. Sentou-se no balcão. Pediu um pingado. A moça do caixa, jovem e entediada, anotou sem olhar. Ele girou o copo entre os dedos, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Foi quando sentiu o olhar. Não era o tipo de olhar que um caminhoneiro estranha. Era outro tipo. Um olhar que atravessa a pele, a barba, o tempo. Uma senhora sentada sozinha no canto da lanchonete o observava como se estivesse vendo um fantasma. Os olhos dela estavam marejados. Os dedos trêmulos apertavam o lenço no colo. Joaquim desviou, desconfortável. Mas ela não desviou. Levantou devagar, os joelhos rangendo como as dobradiças da porta de uma vida antiga. Se aproximou. Rafinha! Ela disse, como quem ainda duvida, mas precisa perguntar. Ele congelou. Aquele nome, aquele maldito nome. Só uma pessoa usava isso, só uma. Mas ela tinha sumido do mundo. Ele ergueu os olhos para ela, mas o rosto não entregava nada. A senhora está me confundindo com outra pessoa. Respondeu firme, mas não ríspido. A mulher parou a meio metro dele. Desculpa, é que você é igual. O olhar, a boca, eu pensei... A voz dela falhava como fita velha. Joaquim abaixou os olhos. Meu nome é Joaquim. Só Joaquim. Ela ainda hesitou. Me desculpa, Joaquim. É que eu tive um filho faz muitos anos e ele desapareceu. Ele fechou os olhos por um segundo. Não queria sentir nada. Não ali, não agora, mas sentiu. O café esfriava no balcão. A cidade, até então só poeira e desconforto, agora tinha nome, tinha rosto. Ele saiu sem dizer mais nada, deixou a moeda em cima do balcão e caminhou de volta em silêncio. O caminho até o caminhão parecia mais longo, os passos pesavam. O corpo lembrava coisas que ele tinha prometido esquecer. Quando voltou ao depósito, a empilhadeira já estava em movimento. O encarregado acenou com a prancheta, indicando que o descarregamento ia começar. Joaquim subiu na cabine, ligou o rádio e fingiu procurar uma estação qualquer, mas não ouvia nada. O nome ecoava. Rafinha. Aquilo não podia ser real. Não depois de tantos anos.
Mas o rosto daquela mulher, a hesitação da voz, a certeza triste dos olhos, balançaram algo dentro dele que nenhuma viagem, por mais longa, tinha conseguido apagar. Durante o restante da descarga, Joaquim não saiu da cabine. Não olhou para os funcionários, não falou com ninguém. Apenas esperou, calado, tentando arrancar o peso do peito com a força do silêncio. Quando, enfim, deram o sinal de que o serviço estava concluído, ele agradeceu com um aceno e engatou a marcha. Mas não foi embora, não ainda. Ele estacionou algumas ruas adiante, cortou o motor e ficou ali, parado, olhando para o retrovisor. O nome continuava vibrando por dentro, como um motor desregulado. E ele sabia que não era coincidência. Aquela cidade, aquela senhora, aquele nome. A estrada podia levá-lo para longe, mas dessa vez algo dizia que ele precisava voltar, mesmo sem saber o que iria encontrar, mesmo que doesse. Joaquim nunca foi de olhar para trás. Sua vida era feita de marcha à frente, curva fechada, noite sem sono e café morno em copo de plástico. Mas desde que ouvira aquele nome, Rafinha, saído da boca daquela senhora na lanchonete, algo dentro dele começou a ranger como embreagem velha indecida. Íngreme, era mais que incômodo. Era memória adormecida tentando se levantar. Quando acordou no caminhão no dia seguinte, depois de uma noite mal dormida no pátio do posto, sentiu que precisava fazer algo. Não era curiosidade, era instinto. Como se o destino tivesse largado uma peça antiga na beira da estrada esperando que ele voltasse para encaixá-la. Ligou o motor, mas não para partir. Dirigiu até o centro da cidade, estacionou e saiu a pé. A primeira parada foi a igreja. Crescera ouvindo que padre sabia de tudo em cidade pequena, e mesmo que não fosse religioso, sabia que às vezes o silêncio do confessionário carregava mais histórias do que qualquer arquivo público. O padre, um homem de expressão cansada e voz baixa, escutou sem interromper. Joaquim não contou tudo, mas disse o suficiente, que ouvira um nome antigo, que uma senhora o confundira com alguém que sumiu há muito tempo e que agora precisava saber se aquilo era um delírio ou algo real. O padre demorou um tempo para responder, depois coçou o queixo e disse: há muitos anos temos uma moradora no asilo da cidade. Não fala com quase ninguém, mas sempre diz que o filho dela voltaria num caminhão azul, azul claro, que nem céu, de verão. O coração de Joaquim bateu diferente. O caminhão que dirigia há mais de 10 anos era azul claro. Coincidência? Ele não acreditava nessas coisas. Do padre, seguiu para o cartório. Queria encontrar qualquer documento, qualquer registro que ligasse aquela mulher ao nome que ouvira. Pediu para ver fichas antigas, registros de nascimento, desaparecimentos. O atendente estranhou, mas com um pouco de insistência e um olhar firme, cedeu. Entre folhas amareladas e tinta desbotada, encontrou um nome: Rafael de Souza, desaparecido aos 7 anos. O sobrenome era o mesmo que usava no RG, embora sempre dissesse que era de criação. O nome do responsável no registro: Helena de Souza. Era um nome simples, comum até, mas agora tinha peso de pedra no estômago. Anotou tudo em silêncio e agradeceu com um aceno. Na porta do asilo, hesitou. Era um lugar simples, com paredes descascadas e cheiro de lavanda vencida. Uma funcionária jovem, de jaleco branco e rosto gentil, atendeu a porta. Ele explicou que procurava por uma mulher chamada Helena de Souza. Ela fez que sim com a cabeça. Dona Helena está conosco há muitos anos. Quieta, educada, mas vive no próprio mundo. Diz que o filho vai voltar um dia e sempre menciona um caminhão azul. O senhor é da família? Joaquim sentiu o chão sair por um segundo. Não tenho certeza, respondeu. A moça permitiu a entrada. Cruzaram um corredor com quadros tortos e pacientes em cadeiras de rodas. E então chegaram a um pequeno quarto. Ela estava lá,
sentada na beira da cama, olhando para a janela como se o mundo lá fora ainda tivesse algo a dizer. Os cabelos eram brancos como farinha, a pele fina e marcada. Mas os olhos ainda carregavam uma força quieta. Ela virou o rosto devagar, olhou para ele como quem sonha. E então, sem perguntar nada, sem duvidar, disse: "Você voltou." A voz dela era baixa, mas firme. Ele ficou sem reação. O nome que ela usara, o mesmo que ninguém mais dizia, o mesmo que ele havia enterrado décadas atrás, voltou a ecoar. Rafinha. Ela repetiu, agora com lágrimas nos olhos. "Eu sabia que você voltaria. Você sempre foi forte." Joaquim deu um passo para trás. O coração parecia fora do lugar. A mente gritava para ir embora, mas as pernas não obedeciam. A verdade era como uma curva sem sinalização. Pegou ele de surpresa, com a força de uma lembrança que nunca morreu. E ali, parado na porta, daquele quarto de asilo, com a ficha nas mãos e o mundo girando devagar, Joaquim começou a aceitar o impossível. Talvez aquela mulher esquecida pelo tempo e pelos outros fosse mesmo sua mãe. Talvez o nome que ele tanto evitou ouvir fosse, no fim, o único que nunca tinha deixado de existir. Joaquim voltou ao asilo no dia seguinte, ainda sem saber ao certo o que faria quando visse aquela mulher de novo. Na noite anterior, havia rodado mentalmente cada detalhe do encontro, tentando racionalizar o que sentira. Mas não havia lógica. Era algo que escapava à razão, algo antigo demais para ser explicado com palavras simples. Parado diante da porta do quarto, respirou fundo antes de bater. A mesma funcionária abriu, sorriu de leve e disse que ela estava acordada tomando chá. Joaquim entrou devagar. Helena estava sentada na mesma posição do dia anterior, olhando a rua como quem procura traços do passado em cada sombra. Quando ouviu a porta, virou o rosto. Os olhos procuraram o dele, mas dessa vez não disseram o nome. Ela pareceu confusa. "Desculpa, o senhor é da paróquia?" perguntou com voz suave. A decepção foi uma lâmina fria cortando o peito de Joaquim. A dúvida voltava com força. Ele caminhou até a cadeira em frente à dela e sentou sem dizer nada por alguns segundos. Depois, como quem joga uma última carta, falou: "A senhora se lembra da Rua Palmeira, número 17? Os olhos dela piscaram. O copo de chá parou a meio caminho da boca, com um portão de madeira que sempre rangia quando batia o vento. Helena franziu o senho. A mão começou a tremer. E um limoeiro na lateral da casa. A senhora deixava um lenço vermelho amarrado nele nos dias de feira. O silêncio se encheu de lembrança. As lágrimas vieram antes das palavras. Meu Deus, Rafael. A xícara caiu do colo dela, o chá escorrendo pela saia, mas ela não notou. Chorava como quem segura há décadas a culpa de um mundo inteiro. Joaquim não se moveu. Apenas respirou, tentando entender a tempestade que nascia dentro dele. Ela levou alguns minutos para se recompor. Seus dedos entrelaçavam o lenço no colo, como quem segura o tempo nas mãos. Você tinha 7 anos. Eu precisei fugir. Seu pai tinha dívidas com gente perigosa. Começaram a aparecer homens na porta. Um dia, jogaram gasolina na varanda. Eu não sabia o que fazer. A voz quebrava a cada palavra. Eles me deram um ultimato. Ou eu sumia, ou eles fariam você desaparecer. Joaquim apertou os punhos. Sentia a garganta fechar. Então você escolheu sumir sozinha? A pergunta saiu sem filtro. Ela assentiu com lágrimas. Achei que se eu sumisse eles iam parar. Te deixei com a vizinha. Prometi que voltava. Mas não voltei. Eles me encontraram de novo, em outra cidade. E outra. Até que eu quebrei. Fui parar aqui. Ele ouvia tudo em silêncio. As palavras batiam como socos e abraços ao mesmo tempo. Era possível sentir raiva e amor no mesmo instante? Era. E era cruel. Parte dele queria levantar e ir embora, deixar aquela mulher com o peso das próprias escolhas.
Mas outra parte, a que ainda lembrava do cheiro do bolo que ela fazia aos domingos, da forma como ajeitava o cabelo dele antes da escola, não conseguia se mexer. Ficou ali, vendo a dor nos olhos dela, sentindo a própria doer também. Helena estendeu a mão com hesitação. Joaquim olhou, mas não pegou. Ainda não. O passado era muito pesado para ser perdoado com um toque. Ela murmurou. Eu procurei, sabe? Te procurei por anos. Mas diziam que você tinha sido levado para adoção em outra cidade. Depois perdi a trilha. E aí, só restou esperar. Um caminhão. Azul, era isso que eu dizia. Porque era o que você gostava quando era pequeno. Sempre dizia que ia dirigir um caminhão azul e me levar com você. Joaquim sentiu os olhos arderem, mas segurou. Ainda havia muita coisa para digerir. Ficou mais um tempo ali, em silêncio, até que se levantou. Eu volto. Outro dia, disse. Ela apenas assentiu, ainda chorando, ainda com a mão estendida. Ele saiu do quarto com o peito em brasa. Não sabia se perdoava, se odiava ou se queria gritar. Só sabia que algo havia mudado. Algo dentro dele, que ele jurava estar morto, tinha se movido. E enquanto caminhava de volta ao caminhão, sentiu que aquela verdade, mesmo doída, tinha um peso diferente. Não era só revelação. Era começo. Pela primeira vez, o nome que ele rejeitara a vida inteira não soava como uma prisão. Soava como ponto de partida. E ele sabia que voltaria. Porque agora, mesmo sem saber como, ele não era mais só Joaquim da estrada. Era também o Rafinha daquela mulher. E isso, por mais confuso que fosse, mudava tudo. Joaquim permaneceu na cidade por mais tempo do que jamais ficara em qualquer lugar nos últimos 20 anos. A entrega já havia sido concluída há dias, mas ele ainda não tinha dado partida no caminhão. Dormia na cabine, com o motor desligado e o rádio mudo. Durante o dia, caminhava até o asilo, sentava-se na mesma cadeira em frente à sua mãe e trocava palavras lentas, curtas, sempre pesadas. O tempo que perderam não cabia em conversa nenhuma. Helena ainda carregava o peso de quem foi vencida pelas circunstâncias. Ele, o de quem sobreviveu por pura teimosia. A diretora da instituição, certa manhã, o chamou no canto e foi direta. Ela não tem muito tempo, mas se o senhor quiser pode levá-la. Temos um processo de liberação em caso de parentesco confirmado. Joaquim escutou em silêncio. Assentiu com um gesto educado, mas por dentro estava despedaçado. A ideia de levá-la embora parecia simples no papel, mas na prática era como dirigir em neblina. A estrada, que sempre lhe ofereceu liberdade, agora se tornava um dilema. Estava mesmo disposto a recomeçar? A cuidar de alguém que o deixou para trás, ainda que por desespero? Durante anos, viver ao volante foi a maneira que encontrou de não criar raízes. Nunca construiu nada fixo, nem laços, nem casa, e agora teria que abrir espaço na sua vida para um passado que ele mal começara a digerir. Não sei cuidar de ninguém, pensou em voz alta, sozinho dentro da boleia. Mas algo ali já não era mais como antes. Cada vez que ela dizia, meu filho, com aquele sorriso cansado, uma parte dele amolecia. Por outro lado, a parte que lembrava da ausência, da infância remendada em abrigos e empregos precoces, se enrijecia como aço. Nessa noite, a chuva veio sem aviso. Desabou sobre o para-brisa do caminhão como se quisesse lavar tudo o que havia se acumulado nele ao longo dos anos. Joaquim ficou ali, parado, escutando o barulho abafado das gotas, com a cabeça encostada no volante. Pensou no que seria da vida se virasse a chave, fosse embora e nunca mais voltasse. Podia. Tinha feito isso tantas vezes que já nem doía mais. Mas dessa vez era diferente. Havia algo esperando por ele que não era frete, nem estrada, nem gasolina. Era um pedaço dele que tinha ficado para trás. Um nome, um laço. E então, no meio da madrugada, tomou a decisão que evitava desde o primeiro reencontro. Saiu do caminhão com a roupa ainda molhada.
Atravessou as ruas vazias e chegou ao asilo enquanto ainda chovia. Encontrou a porta aberta. Não havia ninguém na recepção. Tudo estava silencioso demais. Subiu as escadas com pressa contida, o coração acelerado. Ao virar o corredor, viu a luz do quarto dela acesa. Entrou. E então viu Helena caída, ao lado da cama, com uma das mãos sobre o peito e a outra estendida como se tentasse alcançar algo que não conseguiu. Por um segundo, o mundo parou, mas ela respirava. Fraco, mas respirava. Ele se ajoelhou ao lado dela, a ergueu com cuidado e gritou por ajuda. Em minutos, uma enfermeira apareceu. Juntos a colocaram de volta na cama. A pressão havia baixado, segundo disseram. Nada grave, mas o susto foi suficiente para abalar todas as defesas que ele ainda mantinha. Helena, jamais consciente, olhou para ele com um pedido mudo. "Você ia embora, né?" Ela sussurrou. Joaquim abaixou a cabeça. "Ia, mas não vou mais." Naquela noite ele dormiu numa cadeira ao lado da cama dela, algo que nunca tinha feito por ninguém. Quando o dia clareou, ele já havia preenchido a papelada necessária. Disse à direção do asilo que voltaria no dia seguinte para levá-la. Não sabia exatamente para onde iriam. Talvez alugar uma casinha perto do terminal. Talvez colocá-la num quartinho nos fundos de algum posto de confiança. Não importava. Pela primeira vez, a estrada não era uma fuga. Era um caminho de volta. E ele estava pronto para seguir. Não como o homem que sempre correu do passado, mas como alguém que finalmente entendeu que certas curvas da vida não existem para serem evitadas, existem para serem vencidas. 1 ano havia se passado desde o dia em que Joaquim assinou os papéis para tirar Helena do asilo. Do lado de fora, pouca coisa parecia ter mudado. Ele ainda dirigia o mesmo caminhão azul claro, ainda pegava fretes longos, e passava dias nas rodovias do país. Mas por dentro, tudo era diferente. Havia agora um endereço que ele chamava de casa, uma pequena construção nos fundos de um terreno perto do terminal de cargas, com 2 cômodos e uma varanda improvisada. Era simples, mas era dele. Ou melhor, deles. Helena morava ali agora, com seus vasos de flores coloridas na entrada e seus bolos de fubá. Nos fins de tarde, ele voltava toda semana religiosamente, como quem cumpre um pacto com algo maior que o tempo, a chance de reconstruir. A convivência não foi fácil no começo. 2 estranhos dividindo o mesmo teto, unidos apenas por um passado doloroso e um afeto que precisou reaprender a existir. Joaquim demorou a chamar Helena de mãe. Às vezes escapava um senhora no meio das conversas e ela sorria com tristeza. Mas com o tempo, os gestos falaram mais. Era no modo como ele passava no mercado antes de voltar para casa e trazia os iogurtes que ela gostava, no jeito que ela colocava o prato. Dele sempre com mais arroz, sabendo que ele tinha andado o dia todo. Não havia perdão declarado, nem promessas de futuro. Havia cuidado, pequeno, mas firme. E isso, para os 2, era mais do que suficiente. Helena, apesar da idade e da saúde frágil, parecia ter ganhado nova vida ali. Passava os dias plantando flores no quintal, costurando panos de prato, ou simplesmente sentada na varanda, observando os caminhões passarem. Às vezes, anotava os nomes das transportadoras num caderninho. Dizia que era só curiosidade, mas Joaquim sabia. Era saudade disfarçada. Nos fins de semana, ela fazia bolo e esperava ele chegar. E mesmo quando ele atrasava, ela deixava a luz da varanda acesa, como se dissesse, "Tô aqui." Não falavam muito sobre o que passou. A dor ainda existia, mas agora tinha um lugar, um canto quieto no fundo do peito onde não doía tanto. Joaquim continuava sendo homem de poucas palavras,
Mas seus olhos falavam. Quando chegava do frete e via Helena na porta, o jeito como apertava os lábios e ajeitava a alça do boné mostrava mais do que qualquer discurso. Ele já não era o mesmo homem que fugia da própria história. Agora carregava o passado com ele, sim, mas não como peso, e sim como parte do que o fez ser quem era. Nos encontros com outros caminhoneiros, quando perguntavam de onde vinha, ele respondia com orgulho: de casa. E isso, dito assim, com simplicidade, carregava um significado imenso. Um ano antes, ele não teria nem ideia do que isso significava. Aos 100 e poucos, o lar se tornou real. A velha poltrona na sala, o rádio que Helena deixava ligado em volume baixo, os panos de prato com bordado torto, os chinelos lado a lado na porta, tudo isso foi criando um novo tipo de silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o da paz. Um dia, numa manhã qualquer, enquanto tomavam café juntos, Helena disse: "Você não precisa mais correr, sabe? Eu já te encontrei." Joaquim não respondeu. Apenas pegou a mão dela sobre a mesa, pela primeira vez sem hesitar. E ali, entre o café quente e o cheiro de bolo no forno, entendeu que, para alguém como ele, aquele gesto era o suficiente para dizer: "Eu fiquei." E assim, depois de tanto tempo rodando o país, tentando escapar de tudo o que doía, Joaquim descobriu o que era voltar. Não para um lugar, mas para alguém, para si mesmo. A estrada ainda era parte dele, ainda corria por suas veias como diesel queimando. Mas agora, ao fim de cada viagem, havia uma varanda acesa, um cheiro de bolo, uma mãe que não desistiu de esperar. E foi aí que ele entendeu. A estrada não era mais fuga, era só caminho, porque onde a dor encontrou lugar, ele finalmente encontrou lar. Essa foi mais uma história contada por Estrada Narrada, onde cada quilômetro revela muito mais do que asfalto e poeira. Revela vidas, reencontros e emoções reais. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com alguém que também vai se emocionar e conta pra gente de onde você está assistindo. A próxima viagem já está carregada de sentimentos. Te espero lá.